Qual é a água que é utilizada para a produção do hidromel? Eu respondo mais essa aqui depois da beirinha. Mais um momento de hidromel aqui no Taça e Copo. Se você não conhece o nosso canal, dê um rolezinho por aí, dá uma olhadinha nas playlists aí que talvez algo lhe agrade e já tem uma resposta. Como aqui no momento de hidromel, quem manda são vocês mandando as suas dúvidas aqui nos comentários ou no canal privado, onde tem o link aqui embaixo. Pode ser que essa dúvida já tenha aí e você não perde tempo mandando novamente. Mas se você tem outras dúvidas, pode mandar aqui que eu faço questão de responder para você. E faça como a Coralina Garcia e o Fábio Valtier, que a Coralina perguntou o seguinte: o hidromel é feito com algum tipo de água especial? E o Fábio perguntou ainda quais são alguns parâmetros ou os parâmetros utilizados na água para o hidromel. E isso numa outra pergunta, e eu vou responder as duas juntas numa mesma aqui. Bom, primeiramente para você que já faz cerveja ou já leu sobre isso, ou é curioso, sabe que de repente cada estilo de cerveja tem um estilo ou tem um parâmetro de água específica para fazer aquele clone ou aquela receita específica daquela região, daquela época, enfim. Você tem que ter os parâmetros específicos. Já no hidromel, esses parâmetros não são tão exigentes. Vale ressaltar também, se você já fez um hidromel com determinada receita, com determinada água, que existiu determinados parâmetros, ufa, eu recomendo que você anote esses parâmetros ou faça até um banco de dados para poder reproduzir futuramente a mesma receita. Agora, caso você não tenha toda essa exigência, né, para reproduzir uma receita específica que você já fez no passado, não necessita tantas coisas assim para a água, tá? Tantos parâmetros, mas necessita sim muita atenção. Primeiramente, na escolha da origem da água que você vai confeccionar o seu hidromel. Principalmente a água tem que ser limpa, isenta de contaminantes e os 3 Is que a gente escuta sempre, desde sempre na escola, né? Incolor, inodora e insípida, ou seja, sem gosto de nada, tá? Então, principalmente esses parâmetros são os iniciais que você tem que observar na sua água. E também livre de impurezas e bactérias e livre de cloro. Por que livre de cloro? Primeiramente porque o cloro ele pode interromper ou parar ou não deixar as suas leveduras fazerem a fermentação. E além disso, ele pode criar aí o clorofenol, que é um off-flavor que a gente não quer, ou seja, um defeito no seu hidromel, um aroma desagradável, medicinal, parece antisséptico, esparadrapo, fio queimado, uma série de aromas horríveis que a gente não quer ter no nosso hidromel, logicamente, mas nesse caso é para o cloro em excesso, tá? Então é um parâmetro aí que você precisa observar, ele não pode ter cloro nesta água. E perguntaram também sobre a água da chuva. Bom, tem uma receita medieval que usa a água da chuva, mas como eu falei, é medieval, né? Hoje em dia, não adianta, por mais que você more inclusive numa área rural, afastada das grandes cidades, a atmosfera vai carregar os poluentes, né? Quem nunca ouviu falar da chuva ácida? Porque com a poluição nas nuvens, na atmosfera, a chuva cai, lava essa poluição e chega aonde você vai armazenar. Portanto, eu não recomendo também usar água da chuva. E a água destilada, Mu? Pode ser utilizada? Não. É bobagem usar água destilada. Primeiro que ela é pobre em nutrientes. E os nutrientes são necessários para fazer a nossa fermentação, não é mesmo? Pode ser até que aconteça uma fermentação com a água destilada. Mas ela vai ser tão lenta, que você vai achar que nem está fermentando. Mas eu posso, então, usar a água do abastecimento público? Bom, você até pode. Mas lembra, vai ter cloro e flúor. Bom, com relação ao cloro eu já falei um pouquinho, mas como é que eu removo isso da água? Existem algumas formas, tá? A primeira é você utilizar, é um pouquinho mais cara, lógico, né? Um desembolso, você utilizar um filtro, tá? Um filtro de carvão ativado, de preferência com prata coloidal, tá? Mas um filtro simples funciona também para você remover o cloro, tá? Mas alguns até recomendam 3 filtros, enfim. Cada autor fala de uma forma. Eu não utilizo água do abastecimento público. Outra forma é você ferver. Tá? Você fervendo durante 10 minutos. Para quem não sabe o que é ferver, é começar quando você vê que tem as borbulhas
saindo da água, tá? Começa a evaporar a água, quer dizer que tem temperatura de fervura, e alguns autores recomendam aí até 3 fervuras durante períodos de 10 minutos. E o outro problema, por exemplo, é o flúor, que nem eu falei. Só que o flúor é mais difícil remover da água, o fluoreto, né? Mas, na verdade, ele não vai afetar muito a sua água na realidade, tá? Ele é até bactericida, pode até ajudar aí a remover alguma bactéria, alguma coisa estranha que esteja dentro. É mais difícil, não vai afetar tanto. Se preocupa mais com cloro por conta dessa parte da fermentação. Com relação à água mineral e também de abastecimento, é bom vocês repararem, por exemplo, abastecimento. Como é que eu vou saber os parâmetros, Romualdo? Vou ter que mandar para o laboratório, que nem você falou no vídeo do pH, por exemplo. Inclusive vou deixar o card aqui para quem não sabe o que é pH, qual é o pH utilizado para o hidromel, né? E para a água, no caso, seria 7, tá? Inclusive vou colocar aqui já a figura que eu chupinhei do livro do Grégoire de Metz. E esse livro é e-book, fala muito sobre hidromel, recomendo pra caramba. Eu chupinhei essa imagem aí que vocês estão vendo e fala aí um parâmetrozinho, a escala do pH, e vocês vão ver que aí no meio, o número 7, né, é a água, é o ideal para a água. Então, voltando, de repente você não sabe o parâmetro, você pode requisitar, de repente, tem no site da empresa de abastecimento de água, tá bom? Se você compra água mineral, que é o meu caso, por exemplo, eu vou até o lugar que vende água mineral, eu levo meu galão, eu mesmo me abasteço dessa água, porque eu sei o parâmetro dessa água. Aqui a minha cidade de Ribeirão Pires é uma estância climática, e era uma estância hidromineral também, então tem algumas nascentes aqui, inclusive o nome da cidade é por conta de um dos rios. E aí, lá mesmo me abasteço, levo meus galões, eu mesmo faço a asepsia e me abasteço da água necessária para fazer minhas produções, mas eu sei o parâmetro, por exemplo, tá? Um parâmetro importante, que é muito preocupante, inclusive para os cervejeiros, para você que já faz cerveja sabe disso, que é o cálcio. E o cálcio é importante porque ele ajuda na clarificação. Mas voltando lá, sobre os parâmetros da água, você pode requisitar então esses parâmetros, tá? Se não tem esses parâmetros, requisite ou olhe no seu galão de água mineral, ou requisite para a empresa que fornece água mineral para você, que eles vão passar esse parâmetro. E sobre o cálcio, por que ele é importante, na verdade? Ele ajuda a clarificar a sua bebida, o seu hidromel, tá? É uma margem legal que o pessoal fala que é importante, tá? Esse cálcio é entre 50 e 100 ppm, partes por milhão, tá? É fácil fazer um cálculo, por exemplo, para 10 litros, você adicionaria, se tivesse zerado de cálcio, né? Você adicionaria 0,5 gramas, né? Ou meia grama de carbonato de cálcio para cada 10 litros do mosto, né? Ou de água. E aí você ajustaria isso num parâmetro legal de cálcio. De repente você nem precisa se preocupar com isso. Lógico que as águas brasileiras não são tão ricas assim de cálcio, tá? E de outros parâmetros, depende da região do Brasil. Mas aqui a minha região, por exemplo, é bem pobrinha. Tem algumas regiões que são mais ricas aí em cálcio. Então isso é importante você estar de olho e saber se você quer um parâmetro legal ou não. Mas não se preocupem tanto com esses parâmetros de água. O importante é você não ter o cloro para não interromper aí a sua fermentação ou nem começar a acontecer a fermentação. O segundo ponto importante é a fonte de abastecimento, por exemplo, se for de um poço artesiano, tem que filtrar também, ferver também, para matar qualquer tipo de organismo que esteja lá dentro, tá? É importante, por isso que o pessoal faz a cloração, né? Ou coloca o cloro dentro da água para matar qualquer tipo de organismo, micro-organismo, tá bom? Água da chuva nem pensar, água destilada é bobagem. Então a água mineral ou a água de abastecimento seriam as águas mais recomendáveis para isso. Eu já ouvi também o pessoal que quer fazer um hidromel tipo nórdico mesmo, né? Com os parâmetros lá da Escandinávia, dos fiordes, né? Da água dos fiordes. Então a minha sugestão é, se você quer realmente fazer um hidromel dessa forma, você vai ter que buscar alguém de lá que dê um parâmetro do tipo de água, usar uma Kveik, que é um tipo de levedura específica que dizem que é daquela região também. Aproveita e me passa aí, se vou fazer essa receita, como é que saiu o resultado, beleza? Espero que eu tenha respondido aí, Coralina e o Fábio. E até o próximo Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo.